Um submarino implode em frações de segundo, toda a tripulação perde a vida e até hoje o acidente com o submarino Titan continua sendo um grande mistério. Mas agora, finalmente, o relatório final da investigação foi divulgado e o que os investigadores descobriram sobre o submarino Titan é mais chocante do que a maioria de nós imagina. Hoje eu vou mostrar o que realmente aconteceu a bordo. Antes que vocês se perguntem, eu reorganizei um pouco o meu cenário. Sintam-se à vontade para comentar o que ainda poderia ser melhorado. Algo aqui no primeiro plano, outros elementos decorativos ou ajustar o fundo. Estou muito ansioso pelas dicas de vocês. E se não quiserem perder nenhum vídeo de ciência incrível neste cenário no futuro, inscrevam-se agora no canal. Não custa nada e você sempre recebe uma notificação quando houver um vídeo novo. E quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um joinha. 5.000 curtidas podem ser suficientes para acalmar o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. E agora vamos direto ao assunto. Em 18 de junho de 2023, o submersível Titan da empresa OceanGate parte para o seu primeiro mergulho profundo da temporada. O destino, os destroços do Titanic a cerca de 3.800 metros de profundidade no Atlântico Norte, a uns 600 quilômetros a sudeste de Terra Nova. A bordo, 5 pessoas, algumas das quais pagaram até $250 mil por essa experiência. Pouco menos de 1 hora e 45 minutos depois da partida, o contato com o navio de apoio Polar Prince foi perdido. De repente, silêncio total. E esse silêncio foi, como sabemos hoje, o fim trágico do Titan e de sua tripulação. A operação internacional de busca e resgate durou 4 dias até ficar claro. O Titan implodiu. A cerca de 3.360 metros de profundidade, a enorme pressão da água esmagou o casco do submersível. Mais rápido do que um piscar de olhos. O fundador da OceanGate, Stockton Rush, o empresário britânico Hamid Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood com seu filho Suleiman, de 19 anos, e o especialista francês em Titanic, Paul-Henri Nageolle, perderam a vida. Uma tragédia que ganhou as manchetes em todo o mundo e até hoje ainda se discute como isso pôde acontecer. Foi negligência grave da OceanGate e do chefe da empresa, Stockton Rush, ou simplesmente um acidente trágico pelo qual ninguém teve culpa. Agora, o relatório final da Agência de Segurança nos Transportes do Canadá já foi divulgado e acaba com qualquer ilusão de que isso possa ter sido um acidente imprevisível. Pelo contrário, os investigadores falam de um sistema que estava literalmente caminhando para uma catástrofe. E declarações anteriores do chefe da OceanGate, Stockton Rush, também deixam isso claro agora. Ouçam só isto aqui. I think it was General MacArthur said, "You're remembered for the rules you break." And, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. Qual era o problema? O casco do Titan, apesar do nome e ao contrário dos submersíveis clássicos de águas profundas, não era feito de titânio maciço, mas de fibra de carbono enrolada. Esse material é mais leve e mais barato, mas também é um material que acumula microdanos sob pressão repetida sem que se perceba muito disso por fora. Imagina isso como um fio que você fica dobrando para frente e para trás sem parar. Na primeira vez não acontece nada, na 20ª vez também não, mas de repente ele se rompe. E foi exatamente isso que aconteceu com a cápsula de pressão do Titan, segundo a Agência Canadense de Segurança nos Transportes. Só que numa profundidade em que uma ruptura dessas não dá segunda chance. Já em 2025, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA havia chegado a uma conclusão bem parecida. Mesmo em mergulhos anteriores, o casco já havia sofrido danos mensuráveis sem que a OceanGate reagisse de forma adequada. Os investigadores canadenses agora vão além e falam de testes insuficientes e de uma construção que contrariava padrões básicos de engenharia. E aqui a coisa fica bem desagradável, pois avisos não faltaram. E bem cedo. Já em 2015, Stockton Rush visitou a empresa Doer Marine para obter dicas para o seu projeto. A chefe da Doer, Liz Taylor, na época, desaconselhou-o expressamente a usar fibra de carbono. Mais tarde, ela explicou que o material simplesmente não se comportava de maneira confiável sob pressão da água, não era de jeito nenhum o material certo para o propósito. Em 2018, 38 especialistas da Marine Technology Society assinaram uma carta pedindo ao Rush que fizesse a certificação oficial do Titan, como é de costume para submarinos de águas profundas. A carta nunca foi enviada, mas a conversa pessoal rolou. Dizem que o Stockton Rush e os especialistas simplesmente concordaram em continuar com opiniões diferentes. É uma loucura, né? Você recebe um tiro de alerta na proa do submersível de quase 40 especialistas independentes e a reação é: a gente vê as coisas de outro jeito.
Até mesmo um ex-consultor da empresa, Rob McCallum, alertou Rush por escrito que o ritmo acelerado de desenvolvimento e a falta de certificação colocariam ele e seus clientes em uma situação perigosa. Rush não reagiu revisando o projeto, mas sim interpretou o aviso como um ataque pessoal. Quem previsse que alguém poderia morrer no processo e estaria fazendo acusações infundadas, foi o que ele respondeu. Em vez de apostar em testes clássicos e regulares de materiais, a OceanGAT confiou em um sistema de monitoramento acústico desenvolvido por ela mesma que supostamente alertaria com antecedência sobre uma falha iminente no casco. Rush descreveu o sistema em uma entrevista quase que de passagem. A fibra de carbono é composta por milhões de fibras. Algumas delas são, por natureza, um pouco mais fracas e, quando se rompem sob pressão, produzem um estalo. Parece uma solução inteligente à primeira vista. O problema é que um estalo não é um sistema de alerta precoce, mas, na melhor das hipóteses, um aviso de que o casco já está danificado. Os investigadores agora duvidam seriamente que esse sistema desse tempo suficiente à tripulação para reagir numa emergência. O diretor James Cameron, que já visitou o Titanic 33 vezes e entende bem de tecnologia submarina, também se pronunciou com clareza após a implosão. Ele criticou a escolha da fibra de carbono e explicou que esse material simplesmente não tem resistência sob pressão. Conforme Cameron, as estruturas de pressão para essas profundidades deveriam ser feitas de materiais contínuos, como titânio-aço ou vidro acrílico, e não de fibras enroladas nas quais danos microscópicos podem se acumular com o tempo sem que a gente perceba. Cameron diz: "Achei isso uma péssima ideia, gostaria de ter dado minha opinião, mas achei que alguém fosse mais esperto do que eu." Mas o que é realmente preocupante no novo relatório do TSB não é apenas a falha técnica, é a lacuna regulatória por trás disso. A Organização Marítima Internacional, IMO, tem diretrizes para a construção e operação de submarinos de mergulho, mas elas não são obrigatórias para os países membros. O Ministério dos Transportes do Canadá sabia até que o Titan operava com um navio de escolta canadense, mesmo assim ele não foi inspecionado. Informações importantes sobre o submarino estavam espalhadas por várias autoridades, mas ninguém juntou as peças do quebra-cabeça. O presidente do TSB, Yohann Murier, resumiu bem a situação na apresentação do relatório: ninguém era responsável por juntar as peças. Uma única frase que, na verdade, resume toda a tragédia. O TSB agora exige, de forma consistente, que a supervisão desses veículos subaquáticos seja reforçada, tanto nacional quanto internacionalmente, e, acima de tudo, que se torne obrigatória. Até agora, uma empresa podia, aparentemente, manobrar com relativa facilidade pela rede de diferentes jurisdições, desde que ninguém percebesse por tempo suficiente. Então, o que fica dessa história? No fundo, uma mistura quase clássica de risco técnico, alertas ignorados e um vácuo regulatório no qual, no fim das contas, nenhuma autoridade se sentiu responsável. A tragédia do Titan não é, portanto, um caso isolado no vácuo, mas um exemplo clássico de como muitas pequenas falhas podem se somar e resultar em uma única tragédia. O mais amargo é que quase cada passo desse caminho, por si só, teria sido evitável. Uma certificação independente aqui, um alerta levado a sério ali, uma autoridade claramente responsável no momento decisivo, e a história talvez pudesse ter tido um desfecho totalmente diferente. Em vez disso, este relato nos lembra dolorosamente que, bem, como poderíamos dizer, o progresso tecnológico sem humildade perante a natureza leva inevitavelmente à catástrofe. Se você não quiser perder relatos como este no futuro, lembre-se de se inscrever no canal e também de deixar o seu joinha, para que possamos bater a meta de 5.000 curtidas. E agora vamos viajar do oceano para as profundezas sob o gelo da Antártida. Lá, os cientistas acabaram de descobrir uma mega estrutura gigantesca que parece uma mão enorme. O que é isso e como essa mão foi parar sob o gelo eterno? Tudo sobre isso. E as imagens originais estão no vídeo exibido, é só clicar no canto superior direito. É muito, muito emocionante. E se você clicar no canto inferior esquerdo, pode dar uma olhada na minha loja espacial, onde tem meus livros escritos por mim e autografados, planetas de pelúcia, as camisetas dos vídeos, meteoritos de verdade e muito mais. Vale a pena e cada pedido ajuda muito no meu trabalho. Fora isso, vou dizer, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem.